Dicas para encontrar o título da sua história. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e seguindo essa nova proposta de fazer vídeos voltados para escritores, para os problemas que nós, escritores, enfrentamos quando estamos escrevendo, eu vou fazer um vídeo que já me pediram, que é como chegar a um título criativo para uma história. Recentemente eu até promovi uma interação sobre isso lá no grupo do Facebook do podcast 30 Minutos, que para quem não conhece é um podcast semanal que sai toda segunda-feira, que eu apresento junto com o Jefferson Figueiredo e com a Cecília Garcia. E aí no grupo desse podcast eu promovi uma interação para o meu próximo conto que sai na revista Pulp Fiction, desafiando a galera para votar num título para esse conto. Coloquei algumas opções e o título escolhido foi Cavalo Monta Cavalo. E esse conto vai sair na próxima revista Pulp Fiction. Mas eu gosto muito de pirar nessa coisa do que é um bom título para um conto. Até porque, gente, títulos como O Vaso, O Perfume, O Homem... Gente, não dá mais esse tipo de título, por favor, a literatura já andou pra frente. Vamos pensar, vamos se esforçar um pouco mais. Quando eu vejo um título assim, principalmente eu e o Jefferson que editamos a revista Pulp Fiction, e às vezes a gente tem que ler 200 contos em um mês, e quando eu vejo um título assim, minha vontade é nem abrir o conto. Eu abro o conto por consideração, por achar que às vezes o escritor pode ter escrito um bom conto com um péssimo título. Se for para escrever um livro, se for para escrever uma peça literária com o título de uma palavra, então inove nessa palavra, como o livro do Rubem Fonseca, que é Amálgama. Ou às vezes quando é o nome de um personagem, é um nome muito bom e tal, aí fica bacana usar uma palavra só no título. Mas vamos falar de como você chega a um título criativo, a um título bacana. Um cara que é um grande exemplo disso é o Ernest Hemingway. E ele tinha uma técnica que eu considero infalível, assim, quase que infalível, que era a seguinte: às vezes ele terminava de escrever um conto e ele pegava e sentava e começava a mandar títulos, frases do conto e assim por diante. E ele sentava e escrevia vários títulos. Depois ele pegava e ia riscando os ruins, e o título que sobrava era o título que ele deixava para sua história. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns títulos que ele tem entre os seus livros que eu coloquei aqui na minha colinha. Por exemplo, O Sol Também Se Levanta, um romance incrível dele. Por Quem os Sinos Dobram, outro romance maravilhoso. Adeus às Armas, outro romance. Verdade ao Amanhecer, um livro de não ficção. Paris é uma Festa, também é um livro de não ficção. Tem contos dele que são títulos ótimos, tipo O Gato na Chuva, que é um conto que ninguém entende, ou melhor, cada um tem uma interpretação própria. Ele consegue jogar muito bem com esses elementos e chegar a títulos criativos. Outra dica importante para quem quer achar um título é ver se o título não está dentro da própria história. Às vezes uma frase, às vezes aquela frase-chave que você pode chegar e achar no conto, pode ser a fala de um personagem, pode ser na própria narração e que pode servir de título para a sua história. Ou às vezes um grande título é aquele título que desvia a atenção da história. É aquele título que você lê e você fica batendo e não chega até onde é que está esse título. O que quer dizer esse título? Às vezes o título pode ser tanto uma pista como uma não pista. Outra dica que eu dou para quem quer achar um bom título é tentar provocar uma imagem na mente do leitor. Voltando ao Hemingway, ele tem um conto que o título é Colinas como Elefantes Brancos. Cara, eu leio esse conto e eu já fico, porra, do que esse cara tá falando, sabe? Da onde que ele vai chegar com esse título? Ou, sei lá, um título como de um conto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra. Poxa, tu lê um título desse, tu já fica interessado. Ou Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Ou Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ou Crime e Castigo, do Dostoiévski. Enfim, N títulos que a gente poderia citar. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vários títulos que poderiam vir aqui à tona, que a gente poderia citar como grandes títulos, que são títulos que já evocam uma espécie de imagem na mente do leitor. Então essa é uma dica interessante também. É claro que a gente poderia aqui discutir, citar várias outras, mas o objetivo é ser um vídeo rápido. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema para mandar aqui pro canal, coloque aí embaixo. Outra ideia de como conseguir títulos bons, também coloque aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.